Bom, Mila, a gente quer conversar sobre a declaração do presidente Lula em Londres. A gente sabe que ele teve aí durante a semana passada, o final de semana, a procuração do rei Charles, né? E uma das declarações, foram várias declarações importantes, mas ele criticou a manutenção da prisão do Julian Assange desde 2019, né? O fundador do Wikileaks. Ele chegou a dizer que a prisão é uma vergonha, né? Mas a gente tem a declaração, eu vou colocar o vídeo para a gente situar aqui a nossa audiência, depois a gente te ouve, tá bom? Eu acho uma vergonha. Combinado. Vamos lá. Eu vou falar, inclusive, na frente do jornalista, porque isso vale para vocês e vale para mim. É uma vergonha que um jornalista que denunciou as falcatruas de um Estado contra os outros esteja preso, sabe, condenado a morrer na cadeia, e a gente não fazer nada para libertá-lo. É um negócio maluco, a gente que briga e fala em liberdade de expressão, direito de gritar, direito de... Ou seja, o cara está preso porque denunciou as falcatruas. E a imprensa não se mexe na defesa desse jornalista. Eu, sinceramente, não consigo entender. Não consigo entender. Eu até peço perdão, porque eu vou, quando chegar no Brasil, vou ligar para o primeiro-ministro, porque foi um assunto que eu esqueci de falar com ele. Eu já mandei carta para o Assange, já publiquei carta, já escrevi artigo sobre o Assange, mas eu acho que é preciso um movimento da imprensa mundial na defesa dele. Não é na defesa dele enquanto pessoa, é na defesa da liberdade de denunciar. O cara não denunciou nada vulgar. O cara denunciou que um Estado estava vigiando os outros. E isso virou crime contra o jornalista. E a imprensa que defende liberdade de imprensa não faz um movimento para libertar esse cidadão. É triste. É triste. Mas é verdade. É verdade. A gente precisa colocar nossas teorias na prática de vez em quando, para que a gente possa poder continuar falando em liberdade de expressão. Mila, só reforçando que a pergunta que foi feita para o presidente Lula foi feita pela Sara Vivacqua, do DCM, o Diário do Centro do Mundo, né, que é um canal de notícias, tanto no YouTube quanto na internet, do campo progressista, da importância da participação dos jornalistas progressistas nesse espaço, né? Certamente essa pergunta não teria sido feita se fosse feita por um outro jornalista. E é importante também a gente lembrar quem foi Julian Assange, né? Teve uma grande repercussão, em especial da imprensa hegemônica, mas é importante a gente lembrar que dados o Julian Assange vazou, né, Mila? É verdade. Bom, então vamos fazer um apanhadão de tudo isso, De Luca, porque eu acho que você tem toda a razão. Tudo isso é muito importante e é um caminho aí. Como o Lula ressaltou, não é uma questão do indivíduo, é uma questão da liberdade de imprensa. Eu acho, inclusive, que essa é uma ótima oportunidade para a gente pensar sobre a comunicação do governo Lula e todos os problemas de comunicação que o governo Lula vem tendo. Teve até um tweet do Demore, lembrando do vídeo, lembrando quem é o Assange. Essa pergunta da Sara repercutiu muito aqui nos Estados Unidos, talvez tenha sido o que mais deu o que falar por aqui. Agora, eu acho que do jeito que o Lula falou ontem, parece que ele é o único pedindo isso, né? Porque ele fala, gente, como é que ninguém está fazendo nada? Parece que ele está isolado. E no mundo que a gente vive hoje, com pessoas que não conhecem o caso, que não lembram o Julian Assange, que não lembram as informações que foram divulgadas por ele e que são facilmente influenciadas por discursos de ódio, de polarização, fica parecendo isso mesmo. Aí volta aquela conversa de que o Lula está pedindo, está se isolando, está indo contra o Ocidente. Eu acho que o Lula poderia ter explicado melhor para que essas pessoas que estão na pressa das redes sociais, que não estão interessadas em ir atrás, que querem lacrar e postar, fazer sucesso no grupo de WhatsApp, freassem um pouco antes de fazer isso. Então, acho que isso, como eu disse, é uma coisa que vale a pena a comunicação do governo pensar um pouquinho. Porque a verdade é que não há nada de fora da curva nesse chamado do presidente Lula. Em dezembro, eu vou falar aí, vocês vão... É capaz que o pessoal de casa até se assuste. Eu vou falar os nomes dos jornais New York Times, The Guardian, Le Monde, francês, Der Spiegel e El País. Ou seja, eu estou falando de Estados Unidos, o maior jornal americano,
o The Guardian, da Inglaterra, o Le Monde francês, o Der Spiegel alemão e o El País mandaram uma carta coletiva pedindo ao governo americano que abandonasse esse caso, que arquivasse esse caso, porque a acusação do Julian Assange no chamado ato de espionagem abre um precedente perigosíssimo, ameaça a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão. Nessa carta, esses jornais, inclusive, se referem à primeira emenda da Constituição americana, falando que isso é grave. Na sexta-feira, o primeiro-ministro da Austrália, sexta-feira, tá, gente? Agora, o Anthony Albanese disse, basta, ele disse, enough is enough, basta. A prisão de Assange não favorece ninguém. Faz tempo que isso já deveria ter acabado, eu já trouxe isso à atenção dos Estados Unidos. Então, óbvio, a gente sabe que o Assange é australiano, o governo australiano está em cima disso. Então, não é uma questão, como muito bem disse o Lula aí, de gostar ou não gostar do Assange. Você pode detestar o Assange pessoalmente, achar ele feio, exibicionista, o que você quiser, é uma questão de lutar pela liberdade jornalística. Eu vou além, lutar por um Estado mais transparente. O Assange, vamos relembrar aí agora a segunda parte dessa pergunta que o De Luca fez, nos Estados Unidos responde por 17 acusações de espionagem, uma de uso indevido de computadores, porque ele vazou esses documentos, né, em 2010, então essa acusação vem daí. Mas eu acho que vale dizer também, gente, que aqui existe um movimento grande de direita e de esquerda para que existam menos documentos secretos, pela transparência do Estado. Tem muita gente falando nisso, é um movimento grande, como eu falei. Vale a pena para quem gosta de estudar, para quem gosta de ir além do tweet, de ficar ali na telinha. Tem um livro de um professor da Universidade de Columbia, chamado Matthew Connelly, um historiador, que se chama The Declassification Engine, a engenhoca da declassificação dos documentos. E ele alerta justamente para isso, esse excesso de documentos secretos, isso só faz a gente ficar alijado do Estado, a gente ficar sem saber como é que o governo que nos representa está agindo pelo mundo. Até quem ligue aquele vazamento do Pentágono, aquela pessoa que vazou os documentos do Pentágono, a esse movimento. Então vamos lá, lembrar do Assange. Assange fundou o Wikileaks em 2016, em 2010 ele divulgou aquele vídeo que exibia soldados norte-americanos matando de cima de um helicóptero no Iraque 18 civis. Os documentos, vários documentos que foram divulgados pelo Wikileaks, mostram a postura das tropas dos Estados Unidos no Iraque e no Afeganistão. Os vídeos mostravam assassinatos de civis, entre os civis jornalistas, então acho que é por isso que o Lula também faz essa ressalva. Ele teve uma ligação muito importante com a Chelsea Manning, que cumpriu 7 anos de prisão nos Estados Unidos, até que o presidente Barack Obama deu um perdão aí, trocou a pena da Chelsea Manning. A Chelsea Manning estava aí no Brasil agora, semana passada, falando sobre liberdade, sobre a importância de regulação das mídias sociais e por aí vai. E aí depois teve uma acusação de estupro contra o Assange na Suécia. O Assange sempre negou essa acusação, chegou a ser detido em Londres por causa disso, por causa dessa acusação na Suécia, pagou uma fiança, e esse caso foi arquivado em 2017. Então, esse caso de estupro já foi arquivado pelo governo da Suécia. O Assange sempre disse que isso era uma perseguição, uma tentativa de colocarem ele na cadeia. Ele foi preso, primeiro no Equador, depois foi extraditado para a Inglaterra, ficou preso na Inglaterra, e aí houve esse pedido dos Estados Unidos para que ele seja extraditado para os Estados Unidos, para que ele responda aqui por todos esses crimes. Mas a pressão é grande, como eu disse, da esquerda e da direita. E o Assange não poupa ninguém também, não. O Wikileaks, em 2016, divulgou, acho que todo mundo deve lembrar, aquele monte de e-mail do Comitê do Partido Democrata também. Então, assim, é para a direita, é para a esquerda. O mote do Wikileaks e do Assange é essa questão da liberdade de imprensa e do fim da classificação excessiva de documentos para que o Estado seja mais transparente. Aí cabe a cada um concordar ou não com essa agenda, mas não é uma agenda, como lembrou muito bem o presidente Lula, do indivíduo, é uma agenda coletiva, é uma agenda para a gente decidir em que sociedade a gente quer viver. É importante que tem muitos jornalistas atacando essa fala do presidente Lula, um deles, inclusive, fazia parte de um programa que tinha Manhattan no nome, mas tem muita gente defendendo a fala do presidente, né? Tem um tweet do Michael Moore, o cineasta que é famoso por filmes críticos ao governo dos Estados Unidos. A gente tem o tweet na tela aí, eu vou ler traduzido para vocês. Caro governo dos Estados Unidos, quanto mais você persistir em segurar Julian Assange, mais tolo você parecerá. Todo mundo sabe por que você está segurando ilegalmente, exigindo sua extradição. Tendo em vista que você exigiu a libertação de Evan Gershkovich, enquanto ao mesmo tempo encarcerava Assange, você se envergonhou e expôs sua hipocrisia ao mundo. Isso não faz você parecer bem. Na verdade, faz você parecer um idiota. Ele continua aqui com a crítica feita logo depois da fala do presidente Lula. Então, apesar de reações, algumas negativas do Brasil em relação à fala do presidente, já esperadas, né?
esse movimento em relação à libertação do Assange ainda tem muita força nos Estados Unidos, principalmente, né, Mila? Com certeza, Delu, que é isso que eu estou dizendo, gente. Não é uma questão de esquerda, direita, comunista, as pessoas deliram. O Wikileaks causou problemas gravíssimos para o Partido Democrata aqui. Foi a maior dor de cabeça de 2016, foram esses e-mails vazados pelo Wikileaks. E eu estou dizendo novamente, são grandes jornais, é o governo australiano, não é outlier, como a gente chama aqui, né? Não é ninguém que está fora da curva. É New York Times, é a grande mídia, é o Guardian, todo mundo preocupado com a questão da defesa da liberdade de imprensa, porque isso abre, sim, um precedente muito grave. Que jornalista vai querer fazer uma denúncia desse tamanho, sabendo que você pode passar sei lá quanto tempo na cadeia e ter que responder por espionagem aqui, que é uma das acusações mais graves do país, né? Então, esse que é o alerta importante. Quando eu falei logo no começo essa questão da comunicação do governo Lula, eu acho que é uma oportunidade grande para a gente lembrar, isso aconteceu com várias outras declarações recentes, que essa turma da mídia social que vai em cima e já transforma aquilo tudo, e a turma que não quer ler mais do que uma frase de uma matéria, já vão em cima e já divulgam, e aqui quando a gente vê é uma bola de neve. Então talvez fosse conveniente deixar isso bem claro, isso não é uma opinião fora da curva. O Lula não está sendo contra o mundo ou contra o Ocidente. A grande mídia vem pedir isso, grandes governos democráticos vêm pedindo isso, é uma discussão importante e uma discussão sobre que sociedade a gente quer ser, muito mais do que gostar ou não gostar de um indivíduo. Tem uma coisa parecida acontecendo aí no Brasil agora, que a advogada Maíra Cota, que é a advogada daquela atriz Dani Calabresa e de outras mulheres que acusaram um ex-diretor da Rede Globo, que está tomando um processo na justiça por causa da postura dela nesse processo. É mais uma coisa, aí vem, porque eu sou contra a Calabresa, eu sou a favor de... Não é uma questão de você gostar ou não do indivíduo, é a questão de você proteger um advogado de poder defender na corte um cliente. É a mesma coisa, não é uma questão de gostar ou não do Assange, ele é legal, é uma questão de você defender a possibilidade de um jornalista de atuar investigando, denunciando, como deve ser.